Olá, seja bem-vindo ao sistema Etiqueta Fácil. Aqui nesse sistema você verá como cadastrar um alimento, como gerar a etiqueta, como cadastrar o estoque e como ter o controle de validade dos alimentos cadastrados. O primeiro passo é cadastrar um alimento. Aqui vamos começar cadastrando os alimentos. Primeiro eu vou cadastrar aqui o frango desfiado. Você tem duas opções no tipo de alimento: se é um alimento produzido no local ou se é um alimento industrializado. Vamos cadastrar dois exemplos para você ver. Frango desfiado produzido no local. Validade, vou colocar uma validade fictícia aqui, ok? De 2 dias. Depois que você colocou a validade, você vai colocar a data da produção. Nesse caso, eu vou colocar a data de hoje. Basta você clicar aqui na escrita hoje. O tipo de armazenamento para o estoque é opcional, ok? Eu vou colocar aqui refrigerado ou congelado. Você coloca da maneira que você achar melhor. Como aqui é apenas um exemplo, eu vou deixar aqui refrigerado. E cadastrar um alimento, ok? Cadastramos o primeiro alimento. Agora vamos para o cadastro do segundo alimento. Vou colocar aqui o molho de tomate. O molho de tomate é um alimento industrializado. Aqui vamos colocar uma data fictícia de fabricação e também uma data de validade da embalagem, ok? A quantidade de dias, que é a validade após aberto, vou colocar 2 também, lembrando que é só número fictício. E o tipo de armazenamento para o estoque. Geralmente o molho de tomate ele fica nas prateleiras de mercado, então para o estoque é um armazenamento ambiente, ok? Vamos cadastrar. Agora vamos cadastrar mais um alimento. Vou colocar aqui o leite. Leite integral. Alimento industrializado. A data de fabricação. Vou colocar uma data fictícia. A data da validade da embalagem. Ok. A validade após aberto. Vou colocar 2 dias também. Tipo de armazenamento para o estoque. Eu vou colocar aqui ambiente. Quando a gente for gerar a etiqueta, depois que, por exemplo, o leite for aberto, aí a gente muda lá na própria aba de gerar etiqueta o tipo de armazenamento, porque aí vai ser refrigerado. Mas como vai ficar no estoque, vamos colocar ambiente. Ok, cadastramos 3 exemplos de alimentos aqui. Esse foi o primeiro passo, cadastrar um alimento. O segundo passo, que eu gosto de fazer, eu já venho aqui direto no estoque, onde eu vou cadastrar os alimentos no estoque. Como já cadastramos os alimentos, aqui no estoque basta vir em novo estoque, selecionar o alimento, por exemplo, leite integral. Aqui você vai colocar a unidade de medida, se é o litro ou se é unidade. Nesse exemplo aqui eu vou usar o litro, certo? Quantidade atual, vou colocar aqui 10 litros de leite que vamos ter no estoque. O mínimo que a gente deve ter no estoque, você pode colocar aqui também. Eu vou colocar o mínimo de 6. Apenas um exemplo. E vou salvar. Aqui você vai ver, né, que gerou um painel onde tem o mínimo 6 litros e o atual 10 litros. Aqui apenas para quando atingir o mínimo, né, vai estar aqui avisando, né, que o estoque está mínimo. Aqui nesse exemplo está acima do estoque, acima do mínimo. Vamos cadastrar mais um alimento aqui dentro do estoque. Na medida que a gente vai cadastrando dentro do estoque, só vai ter na opção, né, dos alimentos que não foram cadastrados ainda. Como cadastramos o leite, já não vai aparecer mais o leite aqui. Molho de tomate. O molho de tomate, vamos colocar unidade. Geralmente o molho de tomate ele vem ou um copo de molho, ou um sachê, né, um saquinho. Mas se você preferir, você pode colocar litro também, certo? Aqui, nesse exemplo, eu vou colocar litro, para ficar mais fácil. Quantidade atual, vou colocar 10, um exemplo. E o estoque mínimo também vou colocar 6. Vou salvar aqui. Agora vamos cadastrar o último alimento aqui desse exemplo, frango desfiado. Vou colocar aqui a unidade de medida, quilo. Vou colocar aqui um exemplo de 10 quilos, ok? E o estoque mínimo, vou colocar 5. Salvar. Depois que clicamos aqui em salvar,
vemos que tem um painel aqui, certo? Onde, nesse painel, vamos ver todos selecionados aqui, um botão todos e todos os armazenamentos. Caso você tenha dezenas e centenas de alimentos cadastrados, você pode, né, verificar aqui o alimento de acordo com o que você desejar. Por exemplo, você pode verificar os alimentos acima do estoque. Se tiver um estoque mínimo, você quer saber qual que é o alimento que tem um estoque mínimo, basta você clicar no estoque mínimo. Como aqui ainda não tem nenhum, que depois que a gente começar a gerar etiqueta e for gerando a etiqueta, por exemplo, do frango desfiado, aí vai reduzindo aqui, certo? Então vamos lá. Esse foi o segundo passo, que é o estoque. Aqui, quando clicamos em controle de validade, de forma automática, já vai mostrar todos os alimentos cadastrados, ok? Cadastramos 3, leite industrial, molho de tomate, frango desfiado. 2 dias restantes, né? Então aqui o vencimento está marcado de azul, que é nos próximos 7 dias. E todo o alimento que vai vencer nos próximos, depois de 30 dias, vai estar marcado de verde e vai estar escrito dentro da validade, certo? Amanhã, por exemplo, esse frango desfiado vai estar com a tarja amarela, que significa vence amanhã. Então, de forma automática, né, você vai verificar, né, a validade dos alimentos de acordo com o que você cadastrou, certo? Esses aqui é a quantidade, é a validade dos alimentos cadastrados de acordo com a embalagem. Quando geramos uma etiqueta, vamos verificar um outro painel de validade, que é o painel de validade das etiquetas geradas, certo? Agora vamos para gerar etiqueta. Quando clicamos aqui em gerar etiqueta, vai abrir essa aba, vamos clicar aqui, adicionar alimento, vamos colocar aqui leite integral, selecionar a medida do produto, que é líquido. Aqui está opcional, porém eu gosto de colocar, porque na medida que a gente vai gerando a etiqueta, de forma automática, vai descontando lá na parte do estoque, certo? Vou colocar aqui 5 litros, ok? Vou colocar 5 litros, data da abertura, eu vou deixar a data da abertura de hoje e vou colocar aqui uma etiqueta. Se eu colocar 2 etiquetas, significa que está saindo do meu estoque 10 litros, ok? Então, nesse exemplo, eu vou colocar apenas uma. Aqui, vou selecionar o armazenamento, que é refrigerado. O nome é opcional, tá? Mas eu vou colocar Pablo. Vou colocar o nome Pablo. A empresa, opcional. E aqui também eu coloquei alguns exemplos de opcional também. A marca, o lote, você pode colocar uma observação. Depois que você preencheu essas informações, basta você vir aqui adicionar a lista. Quando você clicar em adicionar a lista, vai ter a lista de etiquetas. Você pode escolher folha A4 ou impressora térmica. Como tem vários tipos de impressora térmica, você pode colocar a largura da sua própria impressora térmica para sair 100% igual à sua impressora. Aqui nesse exemplo, eu vou deixar a largura, geralmente é de grande parte das etiquetas de impressora térmica, eu vou deixar 58. Eu vou clicar em baixar. Vai gerar aqui o PDF e aqui está a etiqueta, né, do leite integral, certo? Vamos voltar aqui no sistema e se eu clicar em gerar, se eu baixar de novo aqui um PDF, vai gerar uma outra etiqueta. Então, cada etiqueta, ela vem esse código aqui para rastreabilidade, certo? Então, se eu clicar lá de novo, vai vir sair um código totalmente diferente. Então, baixamos aqui o PDF do leite integral, mas você também pode, por exemplo, quando for cadastrar, quando for gerar a etiqueta, nesse exemplo aqui do molho de tomate, vou colocar líquido, vou colocar 5 também. A data de abertura hoje e vou gerar aqui 2 etiquetas. Então quer dizer que vai sair do meu estoque 10 litros de molho de tomate, porque eu estou gerando 2 etiquetas, uma etiqueta para cada quantidade que está aqui, ok? Vou colocar aqui no armazenamento refrigerado, né, o nome já está salvo aqui,
e vou adicionar a lista. De forma automática, você pode perceber que a validade já vem calculada, validade 20/5. Vou adicionar a lista e aqui, como eu já gerei a etiqueta do leite, eu posso vir aqui apagar a etiqueta do leite e gerar apenas a etiqueta do PDF térmico. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, a folha A4. Folha A4, como eu coloquei apenas um aqui, na folha A4, a impressão vai sair dessa forma aqui. Cabe 12 itens aqui na folha A4. Mas, como eu coloquei apenas duas etiquetas, vai sair duas etiquetas dessa forma aqui na folha A4. Na impressora térmica, é um exemplo, certo? E aqui na folha A4 vai sair desse modelo. Aqui, ainda no sistema, vimos a parte de gerar etiquetas agora. Quando clicamos em painel, o que acontece aqui no painel? Aqui no painel, vimos que tem o resumo das etiquetas, o horário atualizado, né, automaticamente, e geramos 3 etiquetas. Uma do leite integral e 2 do molho de tomate. Então aqui a gente consegue visualizar um gráfico das etiquetas geradas, certo? Quando clicamos aqui, vimos que as etiquetas geradas na parte de refrigerado foi o leite integral e o molho de tomate. Se gerarmos uma etiqueta e colocarmos lá a opção de ambiente, vai aparecer aqui também, certo? Deixa eu gerar aqui só para vocês verem o exemplo. Vou colocar aqui o frango desfiado, massa, quilo, vou colocar apenas 1 quilo. Uma etiqueta, data de produção, né, nesse caso hoje, o horário, vou deixar esse horário e vou colocar aqui, apenas para vocês verificarem o gráfico, vou colocar congelado. O responsável eu vou deixar em branco e vou adicionar a lista. Adicionei a lista, eu vou gerar a etiqueta, vocês vão visualizar a etiqueta aqui, ok? E quando voltamos aqui no painel, de forma automática já atualizou, né, 4 etiquetas geradas, e aqui vai ter a opção de congelado. Então aqui na opção de congelado, todas as etiquetas que você gerar, você pode clicar aqui e você vai verificar as etiquetas geradas. Aqui abaixo temos o controle de validade das etiquetas. Então temos 2 controles de validade. O controle de validade dos alimentos cadastrados, né, que são as validades das embalagens dos alimentos, e o controle de validade das etiquetas geradas, ok? Aí temos essas opções aqui. O que vai vencer nos próximos 7 dias, nos próximos 30 dias. Quando clicamos aqui, conseguimos visualizar, né, as etiquetas que vai vencer nos próximos 7 dias, certo? Se clicarmos aqui, conseguimos gerar uma nova etiqueta. Quando vemos essa opção, conseguimos destacar ou apenas excluir. Vamos agora visualizar a parte do estoque. Como geramos a etiqueta do molho de tomate, vamos ver quantas etiquetas geramos do molho de tomate. Foi gerado do molho de tomate 2 etiquetas. Cada uma consumiu 5 litros, ok? Então, eu tenho 5 litros que eu vou grudar essa etiqueta e mais 5 litros que eu vou grudar essa etiqueta. Porém, aqui no molho de tomate, quando colocamos, se eu não me engano, colocamos 10 litros. Então, quando geramos a etiqueta, já zerou o estoque. Então, vai me dar esse alerta aqui que está sem estoque, certo? Quando clicamos aqui, ó, vemos os alimentos que estão sem estoque. O leite, como colocamos 10 litros de leite, o mínimo é 6, o atual agora é 5, porque geramos aqui 5 litros de leite. Então diminuiu 5 litros do estoque. Como o mínimo é 6, aí já vem aqui, né, para essa aba o estoque mínimo. Caso quisermos ver de forma separada, colocamos aqui estoque mínimo e vemos só os alimentos que estão no estoque mínimo, certo? O frango desfiado da mesma forma. Eu gerei apenas 1 kg, né, de frango desfiado e uma etiqueta e descontou aqui apenas 1 kg do frango desfiado. Então é um sistema simples, prático e que vai fazer com que vocês ganhem muito tempo
e com certeza vai facilitar a vida de muitos por aí, tanto quanto consultores de alimentos, tanto quanto donos de estabelecimento.